artistas da costura, como vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos fazer esse cropped maravilhoso para assistir o Jogo do Brasil. Eu escolhi as cores azul e branco, mas você pode fazer com a cor que você quiser da nossa bandeira. Bora começar a aula de hoje? Eu vou usar o tecido Bengaline, mas você pode escolher outro tecido. O importante é o tecido ter elastano para fazer esse cropped. Então, agora eu arrumei aqui um tecido em cima do outro, direito com direito. Vou dobrar o tecido ao meio. Depois que eu dobrar os tecidos ao meio bem certinho, eu vou dobrar ele novamente ao meio. Então, vou pegar aqui a pontinha da dobra e vou dobrar mais uma vez. Desse jeitinho que eu estou mostrando aí no vídeo. Do canto da dobra, eu vou colocar a medida do meu busto, dividido por 4, e eu não vou adicionar margem de costura, porque o tecido tem elastano. Aqui de cima até embaixo, eu vou medir a altura que eu quero, medindo da minha axila até a cintura, e eu vou adicionar 2 centímetros para margem de costura. E agora, eu vou adicionar a medida da cintura, também dividido por 4, sem adicionar margem de costura. Vou traçar uma linha reta aqui da parte da cintura. E agora, eu vou unir essas duas marcações, que é a marcação da cintura e a marcação do busto. Agora, é só cortar. O corpo do nosso cropped já está cortado e no total tem que ter 4 camadas de tecido aqui. 1, 2, 3 e 4. Vou dobrar novamente ao meio. Vou achar o meio e fazer uma marcação. Então, vou dobrar bem ao meio, arrumando de novo, e fazer uma marcação aonde é o meio. Marquei aqui com giz, vou traçar uma linha reta até embaixo e vou cortar o meio. Então, agora ficamos com 8 camadas de tecido. Agora, eu vou para as alças. Então, vou medir 40 centímetros de comprimento e de largura eu vou colocar 8 centímetros, mas essa medida vai ser dobrada ao meio e ainda tem 2 centímetros de margem de costura. Então, na verdade, a minha alça vai ter 3 centímetros, mas você vai medir em você o tamanho ideal e a largura que você prefere a sua alça. Essas medidas são as que eu usei para fazer o meu. Já cortei a alça e tanto o cropped quanto a alça você vai cortar no sentido do elastano do tecido. Vamos dobrar a alça ao meio, direito do tecido com direito do tecido, e você vai passar uma costura dessa forma aqui, e aqui embaixo você deixa aberto. E o mesmo você vai fazer na outra alça. Observação: costure no ponto zigue-zague, porque se o tecido tem elastano e você costura com o ponto reto, ele vai arrebentar a linha. Então, sempre que o tecido tem elastano, costure no zigue-zague ou overlock se você tiver. Agora, eu vou desvirar a minha alça, vou desvirar as duas alças para o lado certo. Artista, já aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Qual você acha que vai ser o placar do jogo de hoje? Eu tô apostando novamente num 2-0. E vocês? Já desvirei as minhas duas alças e agora eu vou passar no ferro para elas ficarem bem retinhas. E como eu falei, costurando no zigue-zague ela não perde o elastano. Vamos começar a montar o nosso cropped. Então, você vai pegar uma parte de uma cor, outra parte de outra cor, vai virar direito do tecido com direito do tecido, e aqui no meio onde a gente tinha aberto, nós vamos passar uma costura para fechar. Você pode passar no zigue-zague ou na overlock, se você tiver overlock. Já uni todas as partes do cropped, as duas cores, e agora eu vou começar a montagem colocando a alça. Então, você vai encaixar a alça aqui no meio, ver se tá bem centralizado, e aí você vai vir com outra parte, direito com direito, colocar por cima, encaixando bem certinho as cores, e vai alfinetar a alça, e alfinetar também lá em cima, para fechar essa parte do cropped. Depois que você alfinetar, você vai conferir se tá bem alinhadinho as duas cores, então você passa a costura aqui. Já passei a costura no zigue-zague, dei retrocesso nas alças para prender bem, e agora eu vou tirar o excesso de tecido. Agora nós vamos abrir desse jeito, e olha como ficou bem alinhadinho as cores, tem que ficar assim mesmo. Vou deixar aqui bem certinho, e agora eu vou colocar a alça na outra parte, são mais 2 camadas de tecido que nós ainda temos. Então, vou pegar uma das camadas,
colocar por cima dessa forma. Novamente eu vou medir para ver se a alça está certinha. Vou alfinetar. Na hora que eu alfinetei, a alça ficou torta porque eu estava olhando para a câmera, mas eu já vou arrumar isso. Prontinho, arrumei. Enfim, depois você vai pegar a outra parte, colocar por cima, direito com direito, e também alfinetar as alças. E você vai medir para ver se as duas alças estão do mesmo tamanho antes de costurar. Agora nós vamos ir alfinetando tudo bem certinho e passar a costura novamente aqui em cima para fechar. Passei novamente a costura no zigue-zague e vou tirar o excesso de tecido. Agora eu vou encaixar as duas partes, uma sobre a outra, direito do tecido com direito do tecido, e vou unir as laterais bem na costura. Essa é a costura da axila, você vai unir bem certinho, e aí você vai ir colocando o alfinete em toda a lateral, e depois ali embaixo também. E você vai passar a costura dessa forma, fechando aqui a lateral dos dois lados. Depois que você fechar as laterais, você vai virar para o lado certo, deixando desse jeito aqui. Então, ficaram duas camadas, ele fica forradinho, bem bonitinho, as costuras todas embutidas. Agora é só fazer a barra. Você vai virar uma vez para dentro uma das camadas e novamente vai virar a outra camada, encaixar bem certinho as costuras e alfinetar. Então, virou uma vez essa camada de fora, vira também a camada de dentro, encaixa bem certinho as costuras e coloca o alfinete. Você vai fazer isso em todas as costuras para ficar bem alinhadinho e o cropped ficar todo bem feitinho. Então, a única costura aparente vai ser essa aqui da barra. Antes de costurar, confirme se está do mesmo tamanho as duas laterais. E agora é só passar a costura. Então, do lado branco eu vou costurar com linha branca e do lado azul eu vou costurar com linha azul. No caso, as outras costuras eu costurei todas em branco porque essas costuras ficaram embutidas. Mas aqui no acabamento eu vou ter esse cuidado de trocar a cor da linha. Então, ficou assim, o lado branco costurado de branco, o azul de azul e no zigue-zague para não perder o elastano da peça. Nosso cropped já está pronto, artistas! Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem esse cropped para a Copa, me fala aqui que eu quero saber. Bom jogo para todo mundo, até o próximo vídeo!